Olá, eu me chamo Vinícius Pereira e nesse vídeo eu mostrarei a resolução na lista de exercícios na matéria de MCMP do professor Anaxágoras Maia. A primeira questão solicita que nós desenvolvemos um semáforo programado com 2 tempos de ciclo, que o tempo de ciclo deve ser controlado por uma chave e não deve haver descontinuidade no ciclo. Bem, aqui possuímos duas máquinas de estado, onde cada uma controla os 2 semáforos, só que a partir dessa chave seletora aqui, eu seleciono qual máquina de estado eu usarei para controlar, onde elas possuem diferentes tempos de duração, entre o sinal vermelho, amarelo e o verde. Aqui, ó, possui sinais tempos diferentes, e a partir desse logic state eu consigo controlar o tempo de duração, qual máquina irá controlar o tempo de duração de cada sinal. Quando está o próximo trigger, ele trocará de máquina de estado, passando da 1 para 0, e quando eu fizer isso aqui de novo, passa da 0 para 1. Utiliza-se um flip-flop para facilitar essa troca, e é isso. Já a segunda questão é solicitado que construa-se um relógio com display de 7 segmentos, com o auxílio de um botão para modificar os minutos e as horas. Aqui eu utilizei 6 part generators, onde esse aqui controla as unidades das horas, indo de 0 até 9. Aqui controla as dezenas dos segundos, no caso, que vai de 0 até 6. A mesma coisa ocorre nas unidades dos minutos, que vai de 0 até 9. E aqui de 0 até 6, assim como nos minutos, e a mesma coisa ocorre nas horas. Com o auxílio de um botão, vamos botar para rodar aqui. Com o auxílio de botão é possível alterar a unidade dos minutos com uma porta NOT e uma porta END, que dá um clock do part generator, fazendo assim o seu valor atualizar. A mesma coisa acontece com os minutos, aqui em cima, as horas na verdade, aqui em cima. E essa porta NOT aqui, que vai no trigger da unidade da dezena, serve para quando der o trigger, ou seja, quando reiniciar a máquina de estado, a máquina de estado, atualiza-se o valor de cima, porque, por exemplo, aqui quando der 59, der o trigger, vai 00, e aqui atualiza o valor para minutos. E como se perceber, em pouco tempo, 15 segundos, a máquina irá atualizar de 59 para 0, acrescentando aqui a unidade dos minutos. A mesma coisa ocorre quando passa de 59 minutos para 60. Isso facilita quando o usuário deseja atualizar a hora manualmente, né? Seja tanto com o cronômetro quanto o temporizador. Aí atualizou para 7 horas. E é isso. Essa é a segunda questão. É a lógica que eu usei. E é isso. E para a resolução da terceira questão, na primeira parte, eu utilizei um método diferente que eu usei na segunda parte. Que o objetivo da questão é construir um gerador padrão de display, uma matriz 8x8, para fazer uma animação com a primeira letra do seu nome passando. A parte 1 é a letra parada.
eu usei 3 Partha Generators. O primeiro Partha Generator eu utilizei para controlar as colunas. O segundo é utilizado para mostrar a letra, né? Em 8 pixels aqui, uma matriz 8x8. Já o último é só para o trigger, já que todas as saídas na segunda máquina de estado são ocupadas para mostrar a letra. Já na parte 2, eu utilizei 4 Partha Generators, onde o primeiro eu controlo o trigger, desse Partha Generator de baixo, que é responsável pelas linhas, pelas colunas, igual na primeira, só que agora ele tem um espaçamento maior. Aqui eu mostrei a letra P, que é do meu sobrenome, para mostrar que é possível fazer diferentes letras com a mesma lógica. E nesse último aqui é apenas o trigger da letra, né, para reiniciar o desenho. E eu utilizei um clock de 500 Hz, que dá a sensação de que a animação é contínua e que dá uma harmonia, uma sensação de harmonia quando é passado. Já na quarta questão, é solicitado que desenvolvemos um medidor de frequência que meça de 10 a 99 Hz com 1 Hz de erro. O gerador de padrão display, BCD, a entrada de frequência deve ser feita pelo trigger do gerador padrão. Como o nosso erro pode ser apenas 1 Hz e o nosso intervalo é de 0 a 100, para que nosso erro seja apenas 1%, a gente multiplica esse valor por 100, que será o nosso clock do nosso medidor. Porque se errar 1 para mais ou 1 para menos, vai errar apenas 1%. Isso estará dentro do erro permitido, que é de 1 Hz, logo 1%. Então, desse modo, a nossa frequência será de 10.000. Porque 100 vezes 100, 10.000. Nosso gerador de sinal está configurado aqui para ter um formato de onda digital e uma polaridade única. O level é o 5, a frequência é 10 e vou rodar aqui. Pode-se ver que ele está sincronizado com o gerador de sinal, aqui com o display, porque mostra 14, aqui mostra 14, 71, 70, 102, acima de 100, já mostra aí. Logo eu explicarei porque isso acontece. E o mesmo ocorre com valores abaixo de 10 no caso, perdão. Bem, como isso funciona? Como é a lógica por trás disso? No nosso Partha Generator, cada coluna dessa representaria um número da frequência. Cada quadrado tem 0,0001 segundo. Multiplicando isso por um valor, a gente obteria o período. Fica mais claro de se entender aqui com essa planilha. Aqui é a minha frequência do meu medidor. Aqui
é 1 sobre a frequência, que gera o período. Multiplicando 1 vezes o período, a gente tem esse período aqui de 0,001, por 10 é 0,001, por 100 é 0,01. Multiplicando isso, a gente obtém o período. E fazendo 1 sobre o período, nós podemos a frequência, que é a frequência que nós desejamos mostrar aqui no nosso display. A partir disso, nós conseguimos gerar aqui 1024 números, que facilita muito a nossa vida, porque se não fosse essa abordagem, nós teríamos que fazer isso manualmente, ou seja, cada coluna do nosso gerador de padrões teria que ser preenchida com o valor manualmente, que é humanamente impossível, inviável. E a gente utiliza essa alternativa que o Proteus que nos ajuda, que é o AD de hexadecimais, com auxílio aqui do LibreOffice. É possível fazer isso para os 1024 casas. Já como nossa questão pede que os valores sejam de 0 a 100 e o nosso display só tem 2 dígitos, os valores acima de 100 serão preenchidos com EE. Ou seja, erro. Ou seja, não será possível ler os valores acima de 100 e abaixo de 10. Já os valores aqui entre 100, entre 10 e 99 serão possíveis de ler a partir do nosso display de 7 segmentos. E é um auxílio aqui de um flip-flop que auxilia na lógica e funcionamento aqui do frequencímetro. Mostrando mais uma vez o funcionamento. Quando muda a onda, muda a frequência, perdão, do trigger, ele mostra ali no frequencímetro, no display de 7 segmentos. O valor acima de 100 ele não mostra. Só recapitulando, aqui nós temos o clock do nosso medidor e o período. Como cada quadradinho possui 0,0001, n quadradinhos possuem n vezes 0,0001. Com isso conseguiríamos, multiplicando esse período pelo número de quadradinhos, a gente conseguiria o período que aquele quadradinho específico está. Invertendo esse valor, a gente tem a frequência daquele quadradinho, naquela coluna, naquela posição daquela coluna. E esse valor é o que nós queremos mostrar no nosso frequencímetro. E a partir disso, com a nossa máquina de estado, é possível mostrar os valores no display. Já para a resolução da quinta questão, onde devemos desenvolver um transmissor serial ART1208N1 que transmite o seu nome continuamente em intervalo de 1 segundo para o terminal virtual do Proteus. Configurando aqui o terminal virtual, podemos configurá-lo aqui para ser o baud rate de 1200, data bit 8, stop bit e 100 bits de paridade. Já aqui na máquina de estado será utilizado para mostrar as letras, como o pulso de clock a partir da tabela ASCII, onde cada quadradinho preto significa 1 e os quadradinhos vazios significam 0. São interpretados como o pulso de clock e o virtual terminal interpreta isso como letras, transformando isso num nome. Onde aqui é o start bit e aqui é a letra V, que é representada na tabela ASCII por 01, 01, 011. Mesma coisa aqui com a letra I, que é 01, 001, 001. Cada vez que for iniciar uma nova letra, é necessário ter o stop bit
que encerra a letra anterior, e o start bit, que mostra para o virtual terminal que tem uma próxima letra vindo, e esse padrão se repete até a última letra, onde no final é necessário apenas o stop bit para informar que terminou a letra, a palavra no caso. Mostrando o funcionamento, temos aqui um Vinícius e um espaço no final sendo mostrado, assim como solicita a questão. Na questão 6, é solicitado que construa o servomotor para construir uma máquina de estado com gerador padrão que, através de um oscilador de 5 posições, faça um motor de 5 ângulos pré-definidos, com 0, 45, 90, 120 e 180. Como o divisor comum entre esses 5 ângulos aqui é 15, divide esse intervalo, a diferença do intervalo de 180 até 0, que é 180, em 12 partes, que geram um ângulo de 15 graus cada. Como esse espaço aqui é de 1 milissegundo, que é o pulso mínimo e o pulso máximo, que é 2 menos 1, que é 1. Esse período é dividido por 12, gerando assim uma frequência de 12.000 Hz, que será colocada aqui no nosso clock, como dito, 12.000. E a partir daí, o nosso quarter generator serão 12, representará 0, será o ângulo 0, 12 quadradinhos aqui, 15 quadradinhos representará o ângulo de 45, 18 o de 90, 20 o de 120 e 24 será o ângulo de 180 graus. De acordo com os cálculos que a gente fez aqui, e configurando aqui o servomotor, ajustando o intervalo dele de 0 até 180, que por padrão ele é de menos 90 até 90. Fazendo funcionar aqui, com o auxílio de uma chave seletora, podemos selecionar o ângulo desejado que o servomotor represente, 90, 120, 180, assim como é solicitado na questão. Como o período é dividido em 12, ou seja, 1 milissegundo é dividido por 12, 12 quadradinhos representam 1 milissegundo. E por isso que o 0 é pelo 12, acrescenta-se 3, vira 15, e aí torna um ângulo de 45 graus, assim sucessivamente até o ângulo de 180, que são 24 quadradinhos.